Voltando, agora desta vez, retomando o assunto que nós estávamos conversando alguns minutos atrás a respeito do trabalho do historiador. Vamos falar agora dos historiadores clássicos, historiadores denominados pais ou os pais da historiografia. São homens que vivem na Grécia, no século V ao século VI a.C. Eles estão vivendo na Grécia agora num contexto da polis, num ambiente democrático e num ambiente que está passando por um momento de ruptura. E quando eu falo de ruptura, não é uma ruptura total nos costumes ou no modo de enxergar a vida. Esses homens que outrora interpretavam as experiências através do óculos da mitologia e do discurso da religião, agora eles estão interpretando os eventos através da racionalidade, principalmente nas figuras de homens como Epícoro, como Políbio, pessoas como Heródoto, denominado pai da história, e Tucídides, o proeminente historiador, fundador, por muitos, de uma história política. E Heródoto, ele vai escrever uma história dentro de um âmbito culturalista, porque ele vai descrever através das suas viagens o comportamento, as vivências de outros povos, não somente da Grécia, dos povos do Egito, dos povos que convivem ali na região da Mesopotâmia. E ele vai fazer os seus relatos. E ao relatar, Heródoto, ele vai nos legar uma regra. Que regra é essa? A regra de interpretar, de questionar os documentos que foram colhidos, relatos ali que são oral. Ele está conversando, dialogando, é uma fonte, a oralidade. Onde não tem a escrita, nós temos o discurso. E o discurso está sendo interpretado por Heródoto ao ser escrito. E Heródoto, ele tem uma missão um tanto cheia de ambições, que é descrever uma história universal. Ele não fica preso à localidade, ao seu povo, à Grécia, principalmente a Atenas. Ele não quer escrever uma história de Atenas. Ele quer escrever uma história que saia do particular para o geral. Coisa maravilhosa. Mas, contudo, nós vemos ainda um grande problema na historiografia de Heródoto, pois Heródoto ele não tem uma preocupação com a alteridade. Ele é um historiador que escreve a partir de uma visão etnocêntrica, colocando sempre a sua raça, o seu povo, como superior aos demais. Mas, contudo, Heródoto ele avança, porque ele começa agora a escrever dando valor ao homem como sujeito da história. Mas tem um porém. O mito ele continua contribuindo para a sua historiografia, pois ela vai explicar a situação presente de muitos fatos que o Heródoto não consegue explicar usando a sua racionalidade. Que coisa maravilhosa. E essa história de Heródoto nós chamamos uma história baseada, sustentada nas autópsias. Nas autópsias. Pois ele irá ouvir os testemunhos de marinheiros, de pessoas que estão ali circulando, e ele vai relatando.
se assemelha muito aos que os historiadores de hoje chamam de história oral. Já Tucídides, que viveu 35 anos depois de Heródoto, ele está preocupado em escrever uma história que venha servir de espelho para os homens do futuro e do presente, para que eles não venham cometer os erros que os homens do passado cometeram. A história ela tem uma função moral de ensinar os homens a se moverem. Olha a diferença. Heródoto está preocupado em apenas não permitir que o tempo venha devorar esses homens. Já Tucídides tem uma preocupação de descrever este passado para evitar danos no presente. Olha que coisa bem legal. Já Tucídides